A resistência que as bactérias desenvolvem a antibióticos é, muitas vezes, apresentada como uma prova clara, definitiva até, da evolução acontecendo bem na nossa frente. Mas será que a história é realmente essa? Vamos olhar mais de perto. É o que a gente ouve de figuras bem conhecidas como Richard Dawkins e Bill Nye. A ideia é que, conforme nossas armas médicas ficam mais fortes, os micróbios que a gente combate desenvolvem defesas melhores, se tornando imunes. Segundo eles, é a evolução acontecendo ao vivo, em tempo real. Bom, nessa análise, a gente vai investigar essa afirmação passo a passo. Vamos ver o que de fato acontece quando as bactérias ganham resistência e o que isso realmente nos diz sobre a evolução num sentido mais amplo. Primeiro, vamos entender bem qual é a alegação principal, aquela que é vista como um dos maiores exemplos da evolução darwiniana em funcionamento. A narrativa é realmente forte. É uma batalha em tempo real, onde a gente estaria observando a seleção natural forjar organismos mais fortes. Mas como exatamente as bactérias conseguem essa tal imunidade? A resposta pode não ser o que se espera. Ok, aqui a gente entra no ponto central da questão. Existem basicamente duas maneiras pelas quais uma população de bactérias pode se tornar resistente ao antibiótico. Agora, o ponto fundamental aqui é essa distinção. O caminho mais comum, veja bem, não envolve a criação de absolutamente nada novo. A informação genética para resistir, ela já existe ali. Já o segundo caminho, o da mutação, é onde a história fica bem mais curiosa. Pensa nisso como uma troca de figurinhas genéticas, sabe? As bactérias têm esses pequenos pacotes de DNA, os plasmídios, e elas simplesmente os compartilham umas com as outras. Se uma bactéria tem um gene de resistência, ela pode passar para a vizinha, simples assim. Então, o ponto crucial é este. Não há criação de nova informação genética. É uma redistribuição de características que já estavam ali na população. Não parece muito uma corrida armamentista criativa. Está mais para um compartilhamento de equipamento que já estava no arsenal. Agora, vamos para o segundo caminho. O que a maioria das pessoas pensa quando se fala em evolução, características novas surgindo de mutações aleatórias. Mas o tipo de imunidade que aparece aqui é, bem, peculiar. E essa analogia é brilhante para entender o que acontece. A resistência muitas vezes não vem de um ganho, mas sim de uma perda. Imagine uma pessoa sem braços. Tecnicamente, ela é imune a algemas, mas alguém diria que ela é um organismo mais apto ou mais evoluído no geral? Acho que não. Exatamente. Essas bactérias que são chamadas de superresistentes, na verdade, são versões danificadas. Elas sobrevivem ao antibiótico, é verdade, mas frequentemente perdem alguma função importante no processo. E fora do ambiente com o antibiótico, elas geralmente não conseguem competir com as bactérias normais, as saudáveis. Certo. Vamos analisar agora o estudo de caso mais famoso, aquele que é sempre citado para demonstrar a evolução em laboratório, o experimento de longa duração de Richard Lenski. A escala do experimento é realmente impressionante. Por décadas, Lenski e sua equipe observaram dezenas de milhares de gerações da bactéria E. coli procurando por qualquer mudança evolutiva. E eles encontraram algo que, na época, pareceu abalar o mundo da biologia. Em um certo momento, uma colônia de E. coli desenvolveu a capacidade de se alimentar de citrato, algo que a espécie normalmente não faz em certas condições. Isso foi visto como um salto evolutivo gigantesco. Só que, numa análise mais detalhada, ficou claro que não era bem uma habilidade nova. O maquinário genético para usar o citrato já estava lá. O que a mutação fez foi quebrar o interruptor que mantinha esse maquinário desligado. A analogia ilustra isso perfeitamente. O despertador sempre teve a capacidade de fazer barulho, mas um despertador que não pode ser desligado não é uma versão melhorada, é uma versão quebrada. A bactéria, no caso, perdeu uma regulação sofisticada em troca de acesso constante a uma fonte de alimento secundária. Isso tudo nos leva a uma questão um pouco mais ampla. Se os exemplos mais famosos de evolução em ação envolvem principalmente quebrar ou perder funções, o que isso significa para a teoria como um todo? A fonte argumenta que o debate sobre a evolução é muitas vezes prejudicado por uma falácia lógica chamada equivocação. Basicamente, é quando o significado de uma palavra-chave como evolução é sutilmente alterado no meio de um argumento para levar a uma conclusão errada. Então, o que acontece é o seguinte: são apresentadas evidências de evolução no sentido de pequenas mudanças dentro de uma espécie, como a resistência bacteriana. E todo mundo concorda que isso acontece.
Mas aí, o termo é usado para sugerir que isso também prova um tipo totalmente diferente de evolução. A ideia de que esse mesmo processo pode criar órgãos, membros e planos corporais inteiramente novos. Isso nos traz ao problema final, a extrapolação. É válido pegar essas pequenas mudanças, que são observáveis, e projetá-las para explicar as maiores maravilhas do mundo biológico? Essa analogia resume o problema perfeitamente. Só porque um processo produz pequenas mudanças, não significa que ele pode ser extrapolado para sempre. Existem limites. Uma vaca nunca vai pular por cima da lua, não importa o quanto ela treine. Da mesma forma, parece haver um limite para o que a quebra de genes pode realmente alcançar. O ponto central da crítica é esse. Os mecanismos que a gente observa, como mutação e seleção natural na resistência a antibióticos, parecem ser ótimos em ajustar ou até mesmo descartar informações genéticas que já existem para garantir uma sobrevivência a curto prazo. Mas o que não se vê é uma demonstração clara da capacidade desses mecanismos de construir informações genéticas novas e complexas do zero. Essa piada, de um jeito meio sombrio, captura a essência do argumento. Para a bactéria evoluir resistência, ela muitas vezes precisa gastar ou queimar uma parte da sua riqueza genética que já existia. Ela sobrevive, mas com um patrimônio genético reduzido. E assim, a gente termina com esta pergunta. Se os exemplos mais claros de evolução em ação demonstram um processo de perda ou de redistribuição, em vez de criação, como isso se encaixa na grande narrativa da evolução que precisa da geração de quantidades enormes de informação nova para criar a diversidade da vida que vemos hoje? É uma questão para se pensar.